Mais uma aula, mais uma parte aqui da nossa aulinha, beleza? Então, essa é a parte 2 da primeira aula, tá? Fonologia, primeira aula, certo? Se você ainda tem dúvidas sobre o que é letra, vogal, semivogal, fonema, você volta na aula anterior para que você consiga entender, beleza, pessoal? Então, vamos começar mais essa aula aqui, certo? Então, a gente já teve essa aula, para quem já assistiu ao vivo, ótimo. Pode até revisar quem assistiu ao vivo. Quem não assistiu ao vivo ainda, as dúvidas você vai precisar mandando para mim aí, para que a gente vá tirando todas as dúvidas. Ok? Bom, primeira coisa que a gente vai estudar aqui hoje são os encontros vocálicos. Encontros vocálicos, certo? Então, isso é muito importante. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, tá? Essa história de encontro vocálico. Então, não está escrito ali, mas preste atenção. O que é uma vogal? O que é uma vogal? Vogal, tá? Ó, quem não viu na aula passada tem que ir lá ver, tá? Mas o que é um encontro? É isso aqui, pessoal. Quando uma vogal está ao lado da outra, certo? Quando uma vogal está desculpa, da outra. Isso aqui é que é um encontro vocálico, tá? Então, esse tipo de situação aqui é o chamado encontro vocálico, certo? Que a gente precisa estar muito atento. Então, sempre que houver uma vogalzinha ao lado da outra, a gente está diante aqui de uma situação de encontro vocálico, certo? Beleza? Pronto. Então, palavras como, por exemplo, pai. Olha só aqui o encontro vocálico, certo? Então, fiquem tranquilos com isso aí. Mas vamos ver aqui a definição. Ó, então, encontro vocálico é a união, tá? É a união de dois fonemas vocálicos. É a união de dois fonemas vocálicos. Aí vocês vão grifar isso aqui, certo? Então, é a união de dois ou mais, na verdade, né? Dois ou mais fonemas vocálicos ou sons vocálicos. Aí preste atenção. Em uma única sílaba ou em sílabas diferentes. Em uma única sílaba ou em sílabas diferentes. Então, essa parte aqui, deixa eu exemplificar também. Então, se você tem, por exemplo, a palavra pai, essa palavra não se separa, certo? Pai. Ou seja, essa união dessas duas vogaizinhas aqui, ela está na mesma sílaba. Já aqui, na palavra saúde, vamos separar saúde. A palavra saúde tem uma união aqui, uma ao lado da outra, de uma vogal e de outra vogal. Vamos chamar assim por enquanto, tá? Beleza? Ou seja, é essa união aqui que a gente chama de encontro vocálico, certo? Aqui você tem na mesma sílaba e aqui em sílabas diferentes. Show de bola. Continuando. Esses encontros vocálicos, tá? Esses encontros vocálicos, eles recebem um nome. Vou fazer até aqui um esqueminha, tá? Então, encontros vocálicos, vamos estar aqui. Encontros vocálicos tem um nome, certo? Que nome é esse? São 3 os encontros: ditongo, tritongo e hiato. Encontros vocálicos recebem um nome. Que nome é esse? Ditongo, tritongo e hiato. Então, preste atenção. Essa partezinha aqui que a gente viu, que é quando uma vogalzinha está unida à outra, está uma seguindo a outra,
Eles têm um nome. Que nome é esse? Encontro vocálico. Beleza. E esses encontros vocálicos, eles estão divididos em três. Eles estão divididos em três grupos. Grupo 1, está aqui o ditongo. Grupo 2, tritongo. E o chamado hiato. Então, os encontros vocálicos, eles estão divididos em três grupinhos. Nelsinho, isso é fácil de aprender? Claro que é. Vocês vão tomar nota aí agora. Então, o que é o ditongo? O que é o ditongo, tá? Duas, tá? Então, união de dois sons vocálicos. União de dois sons vocálicos. Pronto, isso é um ditongo, tá? União de dois sons vocálicos. Beleza? O que é um tritongo, professor? O que é um tritongo? Tritongo é a união de três sons vocálicos. Beleza? Vocálicos. Três sons vocálicos. União de três sons vocálicos. E o hiato? Aí aqui, ó. Beleza? É a união de dois sons, porém, em sílabas. Opa, deixa eu voltar aqui. Porém, em sílabas. Sílabas o que, pessoal? Diferentes. Aí vou até acrescentar aqui, ó. É a união. Deixa eu editar, só um minuto. Então, nessa parte aqui, no ditongo, tá? A união de dois sons vocálicos em ou numa mesma sílaba. Beleza? Então, ó, show de bola aqui. Então, tranquilo. Vamos. Veja. Encontro vocálico é quando tem uma vogalzinha ao lado da outra, ou mais de uma, tá? E esse encontro vocálico a gente dividiu em três grupos: ditongo, certo? Tritongo e hiato. Ditongo, tritongo e hiato. Aí aqui eu coloquei para vocês, olha só. Ditongo, união de dois sons vocálicos numa mesma sílaba. Como eu coloquei, por exemplo, a palavra pai, tá? Isso aqui, dois sons na mesma sílaba, pois não se divide. Tritongo, tá? A palavra, por exemplo, é quão. Quão grande é o meu amor? Quão grande é o meu amor? Então, aqui você tem um tritongo, ó, três sons numa mesma sílaba. Se quiser acrescentar aí, ó, numa mesma sílaba, certo? Numa mesma sílaba. O hiato é o único que é em sílaba diferente, tá? Então, você tem aqui, ó, o hiato. União de dois sons, porém em sílabas diferentes. Olha só a palavra saúde. Na palavra saúde, você tem aqui, ó, você tem na palavra, aqui a separação, tá? Mas, ó, quando você fala saúde, bonitinha, você tem aqui a união de dois sons vocálicos, só que você fala ela em sílabas diferentes. Nelsinho, como é que a gente faz? É claro, sa-u. A gente fala as duas sílabas. Então, aqui você está, essa é uma sílaba e essa é outra sílaba, ou seja, sílabas diferentes. Beleza? Tranquilo? Vou passar esse slide aqui, vou limpar. Vamos para o próximo. Então, se liga. Então, tá aqui. Vamos falar sobre o ditongo especificamente. Dois sons vocálicos numa única sílaba, tá? Dois sons vocálicos numa única sílaba. Então, preste atenção. A coisa que vocês vão ter que fazer sempre é separem as palavras, separem as sílabas, tá? Separem as sílabas. Separem as sílabas, pois é aí que a gente vai ver, tá? Vamos separar, então, essas sílabas
para que a gente consiga ver com perfeição cada coisa. Bom, a palavra caiu, como é que fica? Caiu. É assim. Caiu. A palavra viu se separa? A palavra viu se separa? Não. Não. Ou seja, é um único som. Viu, viu. A boca só faz um som. Viu, viu. Certo? Só um som. Touro já está separadinho aqui, tá? Touro. Tá aqui bonitinho. E dentais. Vamos botar aqui, ó. Dentais. Dentais. Beleza? Então, aqui, facilmente você consegue identificar aqui, ó. Esse som, ele é pronunciado junto. Esse som, ele é pronunciado junto. Então, caiu, caiu, um único som, certo? Então, veja, pessoal, ditongo é som. A gente está falando do som, tá? Ditongo. Som junto, um som junto. Veja, você tem caiu. Essa parte aqui do iu é apenas um som. A gente não abre a boca duas vezes para dizer i, u. Não, a gente não diz i, u. Caiu. A gente diz caiu. Ou seja, essa parte a gente diz junto, certo? Assim como na palavra viu. Na palavra viu, olha só. Viu. A gente diz só junto. Viu. A gente não diz assim, ó. Viu. Não. Viu, não. Viu. Tudo junto. Ou seja, vamos lá. Ditongo é apenas um som. Duas letrinhas ditas juntas, juntinhas, tá? Olha só o touro. 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 Esse tou, a gente abre a boca e fecha uma única vez. Ninguém fala touro. Ninguém fala touro. Fala touro, tá? Isso é um ditongo. Dentais. Tais. Esse aqui, ele, nessa parte aqui, do final, tais, é dita junta, certo? Então, fixa muito bem nisso, beleza? Então, vamos revisar aqui, ó. Então, ditongo, tá? É igual a duas, tá? Dois sons, vamos botar assim, ó. Dois sons pronunciados juntos. Pronto. Dois sons pronunciados juntos. Esse é o ditongo. Dois sons pronunciados juntos. Se precisar escrever, dá uma pausa que eu vou passar, tá? Qualquer coisa você volta. Vou apagar. Vamos passar. Aí pronto. Os ditongos, eles são classificados como? Deixa eu fazer aqui para vocês, já para a gente entender direitinho. O que é que o ditongo vai ser? Vamos voltar aqui, certo? Antes de passar para o ditongo. O ditongo, ele vai ser classificado assim, certo? Eu tenho o ditongo. O ditongo pode ser, beleza? Pode ser crescente ou decrescente. O ditongo também pode ser, tá? Pode ser oral ou nasal, beleza? Então, o ditongo pode ser crescente ou decrescente, certo? Crescente ou decrescente. E o ditongo também pode ser oral ou nasal. Então, é isso aqui que está dizendo que eu vou explicar agora para vocês, certo? Ditongo crescente ou decrescente. Deixa eu melhorar aqui isso. Vou pegar uma borracha. Oxente, cadê você, baixo? Pronto, então, ó, os ditongos, eles podem ser crescentes ou decrescentes, tá? Deixa eu botar aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Ditongo. Show de bola. E pode ser nasal ou pode ser oral, beleza?
Tá aqui. Bom, vamos passar. Os ditongos são classificados de acordo com a sua formação. Pronto, aí essa parte aqui de formação, como ele se forma. Como ele se forma. Então, crescente ou decrescente é como se forma o ditongo, tá? E a sua pronúncia, tá? Como é dito. Dito. Esse dito é fácil, tá? Vamos botar logo aqui, ó. Faz aqui, ó. Oral, oral. O som, então o som sai pela boca, boca, tá? E no nasal, o som também, tá? Também sai pelo nariz, tá? Nariz. Então, o som sai pela boca e o som também sai pelo nariz, beleza? Então, essa é uma coisa importante para a gente conseguir ver. Então, como é que você pode ver que o som sai pelo nariz? Se você fizer o seguinte aí, tá? Se você fizer o seguinte, tem uma porta batendo ali, mas não tem problema. Então, se você fizer o seguinte, se você colocar aqui, ó, a mão, beleza, no nariz e falar a palavra assim, ó, o som esse som aqui, tá? Deixa eu botar aqui para você. O som o som fala e fala a, por favor, com a mão no nariz aqui em cima. Fala e fala a. Vamos lá? 30 segundos para vocês. Fala e fala a. O se você botar o dedo aqui em cima, você sente vibrar o nariz. Você sente vibrar o nariz. Olha para a minha câmera, que eu sei que vai ficar pequenininho para vocês aí, mas ó o meu dedo. O nariz vibra. Esse é o som nasal que a gente chama, tá? On. Beleza? O som oral é esse puro. Se você falar um A e você não tiver problema aqui de interrupção de som, porque tem gente que às vezes tem alguma coisa, alguma dificuldade de falar. Não é o caso de vocês, mas se você falar o som sai todo pela boca. Esse som de A, E, I, tá? Normal. Esse é o som chamado oral. E esse aqui é o som chamado nasal, tá? Tá? Campeão, ó, esse som tá? Nasal, beleza? Então, isso aí, tudo de bom. Então, nasal e oral. Vamos lá. Aqui tem mais exemplo. Ó. Então, de acordo com a formação, o ditongo pode ser, tá aqui. Pode ser crescente, como a gente já viu. E pode ser também, já a gente vê, decrescente. Para quem ainda não sabe, como é que a gente vai saber se um ditongo é crescente ou não? Tá? A gente vai fazer essa tabelinha aqui, beleza? Então, vamos fazer essa tabelinha. Deixa eu até botar melhor aqui. Vamos fazer essa tabelinha aqui. Uma setinha dessa, bonitinha, linda e maravilhosa. Vamos fazer algumas marcaçõezinhas aqui. Tá? O nome disso aqui, vamos escrever. Essa é a chamada, tá? Tabela de timbres. Tabela de timbres, certo? Tabela, escala, não é tabela, desculpa. Escala de timbres. Escala de timbres. Tá? Isso aqui, pessoal, vai exemplificar o movimento da nossa boca, tá? Ó.
Se você falar a letra a nossa boca no A, ela está bem abertona, certo? A nossa boca na letra A está bem aberta. Já se você falar o O, dá uma diminuídazinha, tá? O O. O. Beleza? O E já começa a envolver aqui um sorrisinho meio cínico. A nossa boca vai um pouquinho lá para trás. Desse jeito assim. Então, beleza? Se você prestar bem atenção, é justamente isso que acontece. Nós temos que expandir a boca um pouquinho para trás. O I nem se fala. O I a gente faz mesmo um sorriso que eu chamo. Fecha os dentes. Olha só, tenta olhar aí para minha boca. Então a gente vai fechar os dentes, tá? E o U eu faço aqui fora, assim. Por que o U? Por que eu faço aqui fora? Porque o U é um bico, é um biquinho o U. O U é um biquinho, ou seja, nesse biquinho a sua boca fica toda fechada, o U, tá? É um biquinho, beleza? E olha o bico, ou seja, quanto mais aberta a nossa boca, mais forte o som sai, tá? Então, aqui em cima é o A, certo? Aqui é o segundo mais forte, que é o O. O terceiro mais forte é o E. Beleza? E quem são os fracos? Você sabe que os fracos é o I, o U, tá? Vou colocar outros aqui nessa tabelinha também. O L, que tem som de U, por exemplo, palco. O N e o M, que em alguns casos, por exemplo, no final da palavra aparece um izinho, né? Por exemplo, a palavra pólen, aparece um i no final. Pronto. E aqui embaixo é o que a gente chama de o som tremado. Som tremado. Por exemplo, a palavra linguiça. Lingui. Ó, você fala gui aqui, ó. Gui. A gente fala gui, certo? Então, esse som de trema do gui, tá? Ele tá pronto. Aí presta atenção, porque é bem tranquilo isso aqui. Olha para cá. Então, ó, eu tenho uma vogal ao lado da outra. Onde? Na palavra cárie. Vamos lá. Cárie. Eu tenho uma vogal ao lado da outra. Aqui, ó. Uma vogal ao lado da outra. Aí, isso aqui é dito junto. Eu preciso saber se isso aqui é um ditongo. É um ditongo, porque é dito junto. Tá? Agora, eu preciso saber se ele é crescente ou se ele é decrescente. Como é que a gente vai saber? Preste atenção. Quem chegou primeiro aqui nessa palavra? Cárie, tá? Quem chegou primeiro foi o I. Então, olha para a tabelinha aqui, ó. Você está no I e foi para a letra E. Você subiu. Você foi de um som fraco e subiu para um som forte. Lembrando, quem é forte? Quem é mais forte? Quem tiver mais alto é mais forte. Quem tiver mais alto é mais forte, certo? Então, você saiu do I, tá? Você saiu do som I e foi para o E. Na tabelinha, qual é o percurso que a gente faz? Esse aqui, ó, subindo. Ou seja, esse aqui é um ditongo crescente. Ditongo crescente. Beleza? Ditongo crescente. Da mesma forma, os outros. Da mesma forma. Olha só, história. História, eu estou no I e vou subir para um som mais forte, tá? Então, cheguei primeiro no I e subi para o A. Subi aonde? Na tabela, lá, na escala, certo? Então, esse aqui, ditongo crescente. Ditongo crescente.
Tênue. Aí aqui eu estava no O, no U, ó, aqui, ó. Tênue, ó, duas letrinhas juntas, é um ditongo. Tênue, então aí a gente vai do U, subiu para a letra E. Beleza? Então aqui também é um ditongo crescente. Crescente. Tranquilos? Então, qual a lógica dessa escala aqui? A lógica é a nossa boca, tá? Quando a nossa boca está bem abertona, ó, tá? Quando a nossa boca está menos aberta, a gente já começa a abrir um pouquinho para trás e é um sorrisinho falso e o U é um biquinho, beleza? Vou apagar aqui para a gente passar. Tranquilo. Decrescente. Pronto. Decrescente, a lógica é a mesma tabelinha lá, tá? A mesma tabelinha. O A está aqui em cima, o O, o E, o I, o U e aqui embaixo som tremado, beleza? Qualquer coisa volta aí para pegar a tabela direitinho. Olha só aqui, ó, um ditongo, ó, touro. Isso aqui é dito junto, tá? Então, aí você faz, ó. Tou, você sai do O, que foi o primeiro O, tá? Depois o U, beleza? Então, vai, ó, do O você vai para o U, certo? Do O você vai para o U. Dentais. Aí aqui, ó, chegou primeiro no A e do A você vai para o I. Vamos lá, do A para o I, descendo também, tá? E peixe, peixe, olha só para cá, ó. Você tem um ditongo pronunciado junto. Primeiro chegou o E, depois chegou o I. Então, ele vem do E para o I. Todos descendo. Então, decrescente. Ditongos, ou seja, duas vogaizinhas pronunciadas juntas, crescentes ou decrescentes. Nesse caso aqui, beleza? Ele é decrescente. Ó, só lembrar, ó. Aí aqui a noção, a regra diz o seguinte, ó, começa com vogal e termina com semivogal. Aí esse conceito aqui, vogal e semivogal, foi na aula passada. Qualquer coisa você volta, tá? Mas só para a gente ir relembrando, vogal, tá? Eu vou colocar, vogal sempre será a que está mais alta na tabela. Vamos botar isso aqui, ó, vogal sempre será a que estiver mais alta na tabela ou na escala de timbres. Ok, gente? Vogal, 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 ok? Sempre será a que estiver mais alta na escala de timbres. Tranquilos? Fácil? Sim ou não? Sim, querido professor. Eu vou até deixar isso aqui. Deixa eu botar aqui. Ó. Vogal sempre será a que estiver mais alta na escala de timbres. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Pronto. Aí eu disse a vocês que ele poderia ser crescente ou decrescente, poderia ser oral ou nasal. Pronto. Então, oral é isso aqui, ó, tá? Quando o som sai completamente pela boca. Ó, quando você fala aqui, ó, tenue, nue, tá? Esse som aqui, ó, é o som do U e do E simples. Ou seja, ele sai pela boca, ó. Tenue. Gente, a gente precisa aprender o que é nasal. Nasal era se fosse num, ó. Num. Tenue, tá? Se fosse o som então nasal é isso, ó. Em, in, on, beleza? Esse aqui é que é nasal. Nesse caso aqui não tem o som nasalizado, ó. Ai, dentais. Som também oral. 100% pela boca, tá? Não tem esse em, on, certo? Tranquilo. Olha só a diferença para o nasal, ó. Ó, o olha o mãe, também.
Bem, tá vendo? O som nasal. Bem, um som nasal. Cantarão, som nasal. Ou seja, é aquele som, ó, pão, tem o né? Mãe, tem o hein? Claro que na hora da pronúncia não aparece, eu só estou colocando aqui para vocês observarem o som, tá? Também tem o em, com um Mzinho aqui, tá vendo? Aparece um I, inclusive. Isso a gente vai ver, foca nisso aqui, tá, gente? Ó, como é esse som aqui? Não é a palavra também, não é a palavra também, é a palavra também, beleza? Então, esse é o som. Então, em tem um som. E cantaram, tem um ão aqui, ó. Som nasal também. Nessa palavra, aqui aparece um som de um U também, tá? Prestem atenção nisso que a gente vai utilizar isso depois. Beleza? Tranquilidade? Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, continuando. Curiosidade, olha só, preste atenção. Gente, curiosidade, atenção, curiosidade. Já tivemos a aula de exercício ontem, sábado, dia 13. O pessoal teve bastante dificuldade nisso. Então, vocês prestem atenção nisso aqui. Prestem atenção nisso aqui, tá? Quando você tem aqui, ó, o an ou o em final de palavras, tá? Sempre representam ditongos crescentes nasais. Ou seja, olha só aqui. Ó. Como é que você lê essa palavra aqui? Ó? No final, você não lê também. Também gosto de você. Não, você fala assim, ó. Também aparece um i, tá? Aparece um i ali. Beleza? Aparece um i. Também, você não escreve, veja. E por que acontece isso, Nelson? Por causa dessa regra. Ó. Quando você tem, preste atenção, quando você tem an, tá? No final, beleza? Quando você tem an, no final, tanto esse an pode ser com m, quanto com n, tá? Então, preciso se ligar nisso, ok? Ó, esses sons aqui no final das palavras, ok? Então, olha só o que é que aparece aqui na hora que você fala. Também aparece isso aqui. Nessa aqui, ó, cantaram, aparece um U, cantaram, cantaram. Ou seja, vocês precisam ficar ligados nisso. Vocês precisam ficar ligados nisso, muito. Ó, cantara, não é cantaram, não é cantaram, é cantaram, tá? Isso, veja, gente, não está escrito, pelo amor de Jesus Cristo, não está escrito, mas na hora que você pronuncia, aparece. Na hora que você pronuncia, aparece. Então, é muito importante você estar ligado a isso. Quando é, Nelson, que aparece isso? No final das palavras, ó. No final das palavras, ó. No final das palavras. Deixa eu botar mais um aqui, ó. Palavra hífen, por exemplo. Hífen. Palavra hífen. Olha só quem é que está no final dela. Hífen, beleza? Como é que você lê? Hífen. É assim que você lê, ó. É um som nasalizado, não é hífen, não é hífen, é hífen, tá? Hífen. Se você fala assim, ó, cantaram, é o exemplo ali, por exemplo, mas mataram, comeram, tá? Comeram, comeram. Olha só, um AM no final, um AMzinho no final, que vira A, U, M na hora do som. Na hora do som vira um A, U, M na hora do som, certo? Mais um. Que palavra é essa, pessoal? Que palavra é essa?
Essa é a palavra tem. Tem. E na hora que a gente fala ela é pronunciada assim, ó. Tem. Isso é o quê? Isso é pronúncia. Isso é na pronúncia. Pronúncia. Ok? Então, essa pronúncia aqui, essa é a escrita, assim, ó. Isso é o grafema que a gente chama, tá? Grafema é a palavra escrita. Isso aqui é o grafema. E isso aqui é a pronúncia. Tem. Por isso que vocês viram, isso aqui é um ditongo. Isso aqui é um ditongo crescente. Por que crescente? Porque, ó, o A para o U, certo? Desculpa, decrescente, né? O A para o U. E aqui? O E para o I. Aí, veja, pessoal, a pergunta que eu quero fazer a vocês. Pessoal, a pergunta que eu quero fazer. Essa palavra aí, esse izinho está escrito? Esse izinho aqui, ó. Esse I está escrito? Não, é quando que ela aparece? Só na pronúncia, exatamente, só na pronúncia. Vou apagar aqui para a gente, tá? Ó, então, só na pronúncia, beleza? Se liga nisso para não vacilar. Eu tive que apagar tudo para não... que eu quero deixar aquela ali ainda mais um pouco. Vogal sempre será que estiver mais alta na tabela, certo? Se liguem nisso. Continuando. Tritongo. 3 sons vocálicos numa mesma sílaba. 3 sons vocálicos numa mesma sílaba. Tá aqui, ó. Iguais. 3. Quão. Veja. Você faz o biquinho. Vou botar aqui, ó. Tem som, biquinho. Tem o som do A aqui? Tem. Tem o som ão, né? Tem o som do A. Tem o som do U aqui? Do O, desculpa? Tem também. Tem o som do O. Então, aqui você tem o biquinho do U. Você tem o A e o O. Quantos movimentos você faz na sua boca? Quantos movimentos? Quão? Um movimento só. Então, um movimento com a boca. Ou seja, para ser tritongo, é necessário apenas um movimento na boca aqui, ó, dessas 3 letrinhas, tá? E, tá? Guais, ó, aqui também apenas um movimento para esses 3, ou seja, então, um movimento, você tem um tritom, certo? Aí eu dei muitos exemplos com essa palavra aqui, ó, tá? A palavra cheguei. Cheguei é um tritongo. 30 segundos. A palavra cheguei é um tritongo. Cheguei é um tritongo? Claro que não. Por que não? Ai, não, sim, eu pensei que era. Sabe por quê? O I tem som aqui? O som do I sai? Sim, aparece o som do I. Beleza. O som do E sai? Sim, aparece o som do E. O gay, ei. O som do U sai? Cheguei. Faz biquinho? Faz biquinho? Faz biquinho? Não, não faz biquinho. Ou seja, se não faz biquinho, não sai o som. Se não faz biquinho na letra U, não sai o som. Tá? Então é simples. A resposta é não. Ou seja, não sai o som. Tá? Então, se não sai som, é como se a letra não existisse. Se não existe, aqui eu só tenho 2 sons, então esse é um caso de ditongo. Não confunda. Ah, assim, mas e não tem 3 vogais juntas? Não tem, porque o U não sai, gente.
Esse conceito de vogal e semivogal é o da aula passada, que vocês precisam entender. Ó, vogal e semivogal. Vamos botar mais um aqui. Eu botar. E esse tipo de coisa, vogal e semivogal. Vogal e semivogal não é na escrita, tá? Então, vogal e semivogal são conceitos de fonética, ou seja, são considerados apenas na pronúncia. Ok? São considerados apenas na pronúncia, tá? Na hora da fala, vamos dizer assim. Na hora da fala. Exemplo aqui, a palavra cheguei, ó. Cheguei. Se você olhar aqui, ó, para a escrita, você diz, ah, Nelsinho, tem 3 vogais aqui. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o conceito de vogal e semivogal, você não olha para a escrita, você olha para o som. Você tem que pronunciar. Aí como é que a gente fala essa palavra? A gente fala assim, ó. Cheguei. Tá? Não tem o. Cheguei, não tem o. Ou seja, se não tem o U, olha aqui a fala, você na verdade tem um ditom, certo? Bom, vamos lá, continuando. Então, o tritongo se classifica quanto à pronúncia apenas, tá? Eu posso ter o tritongo oral, ó, quando sai todo pela boca, quando não tem o som tá? Iguais. E posso ter o nasal, que é quando eu tenho o som nasalizado, tá? Do an, quão. Então, o que é que serve para nasalizar? Quando você fala assim, ó, an, por exemplo, na palavra Antártica, ou anta, esse som é nasal, tá vendo? Ou então, na palavra quão, eu posso usar o tiozinho aqui para nasalizar. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, maçã. Esse som é nasal, beleza? Tranquilo? Bom, aí vamos agora para o conceito de hiato. Vou escrever aqui, veja, também. Então, esse conceito de hiato é importante. Por quê? Preste atenção. Ocorre quando colocamos simultaneamente em uma palavra 2 vogais que pertencem a sílabas diferentes. Ou seja, vamos lá. Então, você tem o encontro de 2 vogais, tá? Aí, porém, já falei isso, não vou falar, porém, na separação silábica, as vogais ficam separadas. Ou seja, mais um conceito aqui que a gente precisa não olhar, a gente precisa fazer algo. Exemplo. Você tem a palavra Raul. Aí a pergunta, tem um hiato aqui? Se perguntar um hiato, primeiro você tem que separar a sílaba. Ou seja, como é que fica? Fica Ra-U, certo? Por exemplo, a palavra roer. Tem um ditongo aqui? Roer. Ou é roer? Essa palavra é dita como? Roer ou roer? Isso, muito bem. Roer. Parabéns, vamos lá. Olha só. Tem um ditongo nessa palavra aqui, ó. Tem um ditongo nessa palavra?
Rio, tem um ditongo nessa palavra. Como é que você fala? Rio ou rio? Rio, ou seja, essa palavra não se separa. Beleza? Se não se separa, você tem aqui um ditongo, certo? Então, vamos descartar a palavra rio. Porque rio não se separa, ou seja, é um ditongo. Já aqui não, aqui separa. Então, observe isso aqui. Observe isso aqui. Veja. Você tem um A, beleza? Deixa eu diminuir aqui a espessura. Você tem um A. Caraca, vai dar certo isso. Você tem um A. Deixa eu ver se apagou. Então, você tem um A aqui. E você tem um U. Em sílabas o quê? Diferentes. Aqui você tem a vogal O e você tem a vogal E. Em sílabas o quê? Diferentes. Então, hiato é isso. Hiato é essa separação significa o hiato. Hiato é justamente a separação. Hiato é justamente a separação. Beleza? Essa separação aqui significa justamente o hiato, certo? Vamos pular aqui o slide. Então, tá aí, certo? Então, olha a palavra saída. Olha a palavra saída, como ela está. Então, vamos separar a saída. Temos que separar, tá? Então, e da. Cooperar. Vamos separar cooperar? Cooperar. Vamos separar gaúcho? Então, show. Lindo, perfeito, maravilhoso. Olha só aqui. Tá? Aí, vamos para cá. O que é que nós temos aqui? Nós temos um A numa sílaba e um I em outra sílaba, separado. Ou seja, um hiato. Nós temos um O aqui e outro O aqui. Então, duas vogais separadas. Nós temos um A aqui, nós temos um U aqui. Duas vogais separadas. Então, repito, essa separação, então, vogal seguida de outra vogal. Vogal seguida de outra vogal. Vogal seguida de outra vogal. Aí você pode estar se perguntando agora, ô Nelsinho, mas peraí, calma. E a palavra história, por exemplo, história. É o que na palavra? Isso aqui é o que na palavra história? Você pode me perguntar. Aí eu vou dizer que isso aqui é o quê? Isso aqui são duas vogais? Não. Por quê? Porque isso aqui é uma vogal. O A é vogal. O A é vogal. Tá? E o I é semivogal. Então, semivogal. Então, é esse conceito que você precisa voltar na aula 1, se você não tiver relembrado, e revisar, beleza? Então, aqui não. Aqui, ó, cada sílaba tem uma vogal. Cada sílaba. Então, cada sílaba tem sua o quê? Sua vogal. Cada sílaba tem sua vogal. Beleza? Show de bola. Então, vogal. Ah, assim, esse I não é semivogal, não? Não. Por quê? Ele só é semivogal, aí eu vou ter que comparar, tá? Se ele tiver junto com outra, né? É o caso aqui, ó. Se tiver I, aí o E vai ser a vogal, porque a vogal vai ser, ó. Vogal sempre será a que está mais alta na tabela, ou seja, o conceito de vogal e semivogal só existe quando eu tenho duas vogaizinhas na mesma sílaba.
Se elas estão na mesma sílaba, vogal vai ser a que está mais alta na tabela. Então, o E na tabela é mais alto, então ela é vogal. Aqui ele é semivogal, o I, tá? Como aqui a sílaba não é junta, ou seja, não tem essa distinção, tá? Então, aqui o A é vogal, tudo vogal, certo? Ok, pessoal? Bom, quem quiser anotar essas coisinhas, aí eu vou limpar em 3, 2, 1. Pronto. Vamos lá aqui passar o slide. Olha só a palavra papagaio. O que é que nós temos aí em papagaio? Papagaio. Vamos separar. Gai, ou. É assim que faz. Papagaio. 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 Não. Papagaio. 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 Tá? Separei, beleza. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui eu fiquei com esse aí juntos, tá? Juntos. Aí aqui eu vou ter que avaliar então. Se eles estão juntos, eu preciso fazer uma distinção de quem é vogal e quem é semivogal. Você já sabe, porque eu já coloquei essa dica, o A sempre é vogal. O A sempre é vogal. Ou seja, esse I que está aqui, é uma semivogal. Esse I é uma semivogal. Tá? Beleza. Então, vamos botar aqui, ó, um semivogal. Certo? E esse O é o quê? Tem outra junta dele? Não. Então, ele automaticamente é uma vogal. Automaticamente é uma vogal. Ou seja, aqui você ficou vogal, semivogal e separada aqui, ó, veja, você ficou com uma vogal. Gente, isso aqui é o que a gente chama de falso hiato. Tomem nota disso aqui. Isso aqui é o caso do falso hiato. Por que o falso hiato? Porque, veja, se eu falasse papagaio, tudo junto, esse aió junto, que não é o caso, a gente não fala papagaio, papagaio, gaió. Não tem nem como dizer, tá? Ou seja, não é um tritongo, certo? Olha para cá, que legal. Ó, se você perguntar, isso aqui é um tritongo? Se você olhar para a escrita, você diz, não, sim, é um tritongo. Só que não, porque ditongo, tritongo e hiato dependem da fala. Ou seja, você não tem aqui um tritongo, tá? Você tem aqui o quê, Nelson? Você tem aqui dois sons que ficam juntos e um que fica separado, certo? Quando você vai analisar aqui, ó, quem é vogal e quem é semivogal, essa palavra na divisão dela ficou uma vogal seguida por uma semivogal, só que elas estão separadas, tá? Já eu explico por quê. Estão separadas. Ou seja, esse aqui é o falso hiato, tá? Então, deixa eu até colocar, tá aqui. Então, quando é uma vogal e uma semivogal estão separadas. Tá? Aí eu quero que vocês anotem isso aqui, tá? Regra do 3, 2, 1. Faça desse jeito, tá? Regra do 3, 2, 1. Regra do 3, 2, 1. O que é a regra do 3, 2, 1? Deixa eu desenhar aqui uma coisinha. É assim. Vai ficar dois sons juntos e vai ficar um separado.
dois sons juntos e um separado. Certo? Foca nisso aqui, preste atenção. Gente, quando você tem três vogais juntinhas ali, daquele jeito, quando você tem três vogais, e no final, uma dessas é o A ou o O, no final, uma dessas é o A ou o O, você vai separá-las, tá? Você vai separá-las. Então, fica separadinho aqui. Quando uma delas é o A e o O, certo? Você vai deixar como? Você vai deixar duas vogais aqui, que é o caso de papagaio, ficou o ai junto, e o A sozinho. Então, quando tiver três sons vocálicos, ó, três, então, três sons, três sons vocálicos. Três sons vocálicos no final. Três sons vocálicos no final. Você vai fazer a regra do 3, 2, 1. Então, se você tiver o A ou o O como sendo a última, você vai isolá-los, tá? Então, você isola o A e o O e deixa os outros. Olha só a palavra ideia. Ideia. Ideia, por exemplo, olha só como foi que ficou aqui então. Ideia. Olha só, eu tenho três sons vocálicos, certo? E o final deles é o A, então esse A fica sozinho e os outros dois ficam juntos. Três sons vocálicos, dois ficam juntos, e esse um aqui, que é o O ou que é o A, fica separado. Olha só outra palavra aqui, deixa eu apagar essa. Eu vou botar a palavra veio, ó, palavra veio. Veio. Essa palavra veio. Aí você usa a técnica do grito. Ó, quem não souber o que é a técnica do grito, me pergunte. Veio. Mas aí fica, tá? Esse ei aqui, que é um som vocálico, e o ozinho aqui separado. Ok? Vou apagar. Vamos para frente. Bonitinho. Olha aí como fica. 2 e 1 separado. O O no final. Letra O no final. Tá? Aí aqui vamos ter vários exemplos agora. Piauí. Fica pi, au, i. Nelsinho, por que esse i ficou aqui sozinho? Aí aqui, gente, ó, esse i, por uma derivação de outra língua, ele ficou acentuado, tá? Ele é um som forte, pois é acentuado. Então, vocês fiquem ligados numa palavra Piauí. Olha, é só memorizar. Como é a separação dele? Pi, au, i. Certo? Acentuado por causa da derivação. Beleza? Essa palavra vem de outra língua. Tá, aí como é que fica? Ó, tenho três sons no final, só que na verdade aqui é uma palavra que tem quatro. Ó, se você for olhar para a escrita, você vai dizer, essa aqui é um quadritongo. Quadritongos não existem, tá? Então aqui é o 3, 2, 1, só que é um som forte porque é acentuado. Beleza? Olha, essa é mais uma que você vai, tá? Ó, tui, ui, u. Tem um quinquitongo, não existe quinquitongo. Ou seja, essa também é uma palavra que deriva de outra, é uma derivação, por causa dessa derivação, os gramáticos colocaram essa palavra com esse uzinho aqui no final, por isso ela deve ficar sozinha, tá? Então, ui, 2,
juntos e o U do final, por causa do acento, separado, tá? Tá aí bonitinho. Olha só aqui. Aí aqui eu vou falar sobre a regra do vizinho. Vou deixar bastante completa essa aula. Então, regra do vizinho. Ou seja, deixa eu falar logo sobre a regra do vizinho. Regra do vizinho. O que é que você tem que olhar? Cuidado com dois sons vocálicos no final de palavras. Cuidado com dois sons vocálicos no final de palavras. Exemplos aqui. Ó. Um é a palavra história, tá vendo? História. Outra, por exemplo, a palavra psicologia. Por que eu disse isso aqui? Por que eu estou colocando? Presta atenção nisso. Ó, aqui você tem dois sons vocálicos no final. E aqui você também tem dois sons vocálicos no final. Aí preste atenção. Esses dois sons ficam juntos ou separados? Aí, gente, tem uma forma fácil da gente observar isso, que é, você vai olhar para essa sílaba vizinha aqui. Ó. Você vai olhar para essa sílaba vizinha, tá? Sempre, professor, sempre. Você vai olhar para essa sílaba vizinha, certo? Tá aqui, ó, dois sons vocálicos no final, você vai olhar para essa sílaba vizinha aqui. Beleza? Deixa eu apagar aqui, só botar direito. Oh, meu Deus, não dá certo não. Bom, ok? Então, veja. Dois sons vocálicos, tá? O A e o I. Aqui, ó. O A e o I. No final, você tem que olhar para a sílaba vizinha. Você tem que olhar para a sílaba vizinha. Certo? Aí, pronto. É assim, ó. A regra do vizinho. Tá? Se há acento no vizinho, final fica juntinho. Se há acento no vizinho, final fica juntinho, tá? Se há acento no vizinho, final fica juntinho. Aí, não há acento no vizinho, não há acento no vizinho, final separado. Final separado. É o caso aqui, ó. Tá? Que é o caso. É ou não é? Olha só. A palavra psicologia e a palavra história. Beleza? Na palavra psicologia, você tem um som vocálico aqui, ó, IA, só que o vizinho não está acentuado. Ou seja, aí você vai separar essa palavra, como é que ela fica separada? Vai ficar assim, ó. Psicologia. O final separado, porque não tem acento no vizinho. Final separado, porque não tem acento no vizinho. Final separado, olha só, esse final aqui separado porque não tem acento do vizinho, certo? Já se a gente for separar a palavra história, como é que ela fica? Fica assim, ó. História. Oxe, Nelsinho, ficou junto? Sim, ficou junto. Por que ficou junto, Nelsinho? Por quê? Sabe por que ficou junto? Porque, olha só aqui, ó. Acento no vizinho. Acento no vizinho. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Acento na sílaba anterior, tá? Eu falo vizinho, mas vocês podem chamar de anterior, tá? Beleza? Final fica juntinho.
Vamos passar aqui para a gente continuar. Olha só a palavra história, como é que fica? O certo é história, tá? Olha só o acento no vizinho aqui, ó. Acento no vizinho. Acento no vizinho. Série, mesma coisa, série. Dois sons vocálicos no final. Você tem que olhar. Palavra série. Dois sons no final. Acento no vizinho. Ó. Se tem acento no vizinho, esse final fica junto, certo? Olha só como fica. Série, beleza? Palavra psicologia, já expliquei ela. Tem acento no vizinho? Tem acento no vizinho? Não tem acento no vizinho. Então, se não tem acento no vizinho, tá aí. Beleza? Bom, fique ligado nisso, tá? Nessa regra do vizinho. Deixa eu ajustá-la aqui. Então, ó, sempre fiquem muito ligados nisso, certo? Deixa eu ajustar bonitinho aqui para vocês. Ok, pessoal. Por hoje é só. Essa aula ficou bastante completa, um pouquinho longa, mas bastante completa, certo? Então, fiquem ligados, essa regra do vizinho, ela é muito legal, certo? Um abraço. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou manda um zap para mim, tá? Beijão e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.